prometeu para ele que ia dar um filho, né? Que ia ter uma descendência grande, né? No começo ele acreditou. Depois começou a passar o tempo, a esposa dele era estéril, né? E assim foi passando o tempo e ele, acho que ele desacreditou. E aconteceu com Adão e Eva. A mulher, ela foi lá e quis fazer com as próprias mãos. Ela quis entregar uma serva para ele e entregou para que ele tivesse relações com ela e tivesse um filho, porque ela era estéril. Mas o Senhor tinha prometido para eles iam ter um filho, né? Então muitas vezes tem que ver isso daí, temos que ter paciência, porque o tempo é do Senhor. Então se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Ah, está demorando, não está demorando, vai vir no tempo certo, né? E você que tem a sua Bíblia, quem conhece a história de Abraão e Isaac? Sabe do que eu estou falando. E se você quiser depois estar lendo, né? É Gênesis capítulo 22. Essa história começa lá desde o capítulo 12. Que Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Mas eu quero ser bem breve aqui, para não tomar muito tempo. Gênesis capítulo 22. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quem conhece a palavra, quando o Senhor pediu para Abraão ir ao monte, para oferecer o filho dele no holocausto. A gente sabe que antes era com pombo, quem era mais pobre, ovelha e assim por diante, era oferecido. O Senhor pediu para ele o único filho que ele tinha, o da promessa, né? Deus prometeu, eles foram teimosos, né? Teve um filho com a concubina, né? E acharam que estava tudo legal ali, mas não era esse que Deus tinha prometido. Então aí, nesse tempo, Deus concedeu, a esposa dele teve um filho e ele se chama Isaque. Aí o Senhor vai e fala: pega ele e mata ele lá no monte, lá, oferece lá no holocausto para mim. Algum de vocês teria coragem de fazer isso? O Senhor vem e fala bem no ouvido: Marcos, pega a sua filha, vá até o monte e oferece para mim no holocausto. Quem daqui teria coragem? Abraão nem reclamou. Nem reclamou. Se você ler a escritura, você vai ver. Ele nem reclamou. Eu vou continuar lendo aqui. Para você ver, ó. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Então, em momento algum, ele reclamou, ele falou: eu não vou não. O Senhor acabou de dar o filho da promessa para mim e agora o Senhor quer que eu vá lá e mate ele? Como assim, né? Não é assim, não vou. Não. Ele obedeceu a voz. Pegou, amém, Senhor? Pegou e foi. Vou continuar lendo para vocês entenderem.
Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eles andaram 3 dias. E para ter andado 3 dias, eles passaram também 2 noites, né? Andando. E Abraão, nessa palavra, ele teve fé nesse momento, porque ele falou para os servos: fiquem aqui, que eu e o menino vamos lá. Após adorarmos, voltaremos. Olha a fé dele. Ele não sabia se realmente ele ia voltar com o filho, porque o Senhor Deus pediu para que ele fizesse o holocausto, mas ele já começou a usar a fé dele. Vamos lá, vamos adorar e depois vamos voltar. Glória a Deus. Ele não falou: eu vou lá, vou subir adorar com meu filho Isaac e depois eu volto. Ele falou: aí voltaremos. Ele já começou a usar a fé. Como que você tem usado a sua fé? Se você usar a fé como Abraão usou a fé dele, nossa, olha, vai dar tudo certo, né? Glória a Deus. Dá tudo certo. E aí vamos continuar. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo do cutelo, era uma faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac: eis o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Foi difícil para Abraão. Mas a hora que Isaac começou a cair a ficha dele, o que estava para acontecer, ele também não questionou nada. Pois ele sabia que o pai dele servia um Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Então, aí o pai dele falou: deixa eu ler aqui. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Então aí, a fé de Abraão novamente. A fé dele novamente. Ele falou: Deus proverá. Eu, usando as minhas palavras, nós vamos chegar lá, eu tenho certeza que vai ter um cordeiro lá, aí eu mato o cordeiro e fica belezinha, a gente desce de novo e vamos embora. Aí tá tudo certo. Olha a fé. Glória a Deus. A fé. Em momento nenhum ele retrucou. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Isaac, nesse momento, ele podia sair correndo, né? Podia sair correndo. Não vai matar eu? Você tá doido? Qualquer outra coisa, o seu servo que está lá embaixo, lá, vai matar eu? Não. Mas não. Ele deixou que o pai amarrasse ele. Também estava usando a fé dele. E Abraão, como ele tinha temor a Deus, ele estava fazendo tudo isso. Ele sabia que se não fizesse, ele estaria desobedecendo as ordens de Deus. Precisava ele obedecer isso? Não. Mas iria causar uma consequência mais para frente, né? Vamos lá.
aqui. E estendido a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Respondeu: Eis-me aqui. Glória. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o seu único filho. Se algum momentinho atrás ele tivesse lá meio que, nossa, eu vou ter que matar ele mesmo, nada disso teria acontecido. Poderia ter ocorrido uma outra história. Mas Deus conhecia o coração de Abraão. Sabia que ele era obediente. E aí começou a fé de Abraão a ter feito isso. Porque aí o Senhor falou: não mata ele. Agora eu sei, você teme mim, você tem temor, né? O que Deus está pedindo para você? Mas você está negando de levar o seu Isaac até o altar. Estou falando em Isaac assim, mas não é o filho. É algo que você precisa pôr em holocausto para o Senhor. Algo que você precisa, que você tanto gosta ou tanto ama. O Senhor está pedindo para você nesse momento. Mas muitas das vezes você está sem a fé para entregar o Isaac. Então comece a agir a fé. Tenha temor ao Senhor. Quando Ele pede algo, eu não sei porque eu estou falando isso, mas muitas vezes o Senhor pede para a gente fazer algo e a gente não faz. Vamos ter a fé de Abraão e fazer. Eu entreguei tantos Isaques, os vícios que eu tive, tantas coisas que eu coloquei lá no altar. Eu sabia que o Senhor ia me honrar, minha fé. Então entregue o que você precisa entregar. Se é um pecado ou algo parecido, entregue. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus proveu para ele um carneiro para que não precisasse matar o filho dele. E pôs Abraão um nome naquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse-se, até o dia de hoje, no momento do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o seu único filho, que deverás, e te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. É uma passagem tão incrível que a gente não conseguiria ter essa mesma fé que Abraão teve. Muitas vezes no mesmo temor que ele teve. E a obediência, muitas das vezes nós somos teimosos.
E às vezes o Senhor está falando, para com isso. Mas a gente é teimoso, não para. Abraão, ele teve a promessa lá atrás, no capítulo 12, que dele sairia uma grande nação. E foi cumprido. Cumpriu-se a palavra, a promessa do Senhor na vida dele. O que a gente precisa fazer para a palavra do Senhor se cumprir na nossa vida? Ter temor, obediência e ter fé. Porque se você não obedece, você não tem temor. E se você tem temor e não obedece, não adianta nada. Você tem que ter esses 3 itens juntos: temor, fé e obediência. Se você começar a agir a partir de hoje isso na sua vida, eu creio que ela vai ser transformada. Que você vai chegar e falar assim: nossa, como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque você obedeceu, teve temor e usou a sua fé. Essa é a palavra do Senhor que eu escolhi nessa noite. Glória a Deus. Para que aprendamos a ter a fé que Abraão teve. E ser também obediente como Isaac foi ao pai dele. Seja obediente ao pai. Falando assim, aqui o Pai Celeste. Seja obediente a ele. A obediência que Deus vai tornar. Amém? E fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham entendido. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém?